Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade, um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje iremos falar de comunidade, de serviço comunitário, de integração, ouvindo o vice-presidente da FEMOCLAN, a Federação de Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana, Aquino Silva. Aguardem na sequência, porque vale a pena. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um programa e hoje nós vamos entrevistar um dirigente, o vice-presidente da FEMOCLAN, que é a Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana. E é importante a gente levar a você que está nos assistindo aquilo que ocorre que muitas vezes é despercebido e nem valorizado, é um trabalho de grande importância à comunidade, em especial aquela comunidade que mais necessita de um apoio forte e verdadeiro no sentido de bem representá-los. Aquino, seja bem-vindo. E você, como vice-presidente da FEMOCLAN, eu gostaria que informasse aqueles que nos assistem quantas entidades hoje existem filiadas à FEMOCLAN em Curitiba e região metropolitana. Olá, sou Solomar, prazer imenso estar aqui no programa Uma Janela para a Cidade, representando a diretoria da nossa federação, Federação de Associações de Moradores de Curitiba e região metropolitana. Hoje a FEMOCLAN possui mais ou menos 1.200 entidades credenciadas em Curitiba e região metropolitana. E no tocante a essas entidades, a maioria é na Grande Curitiba ou aqui na nossa capital? A maioria nelas dentro da Curitiba, né? A região metropolitana, todas as regionais, toda a região metropolitana, seja Colombo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Araucária, Rio Branco do Sul, Mandirituba, todas elas têm as suas lideranças, têm as suas federações, mas, digamos, junto com a FEMOCLAN no quesito de regularização, de trabalho, de mobilização. Aquino, eu gostaria que você falasse, para aqueles que estão nos assistindo agora, existe um intercâmbio entre a federação e os governos constituídos, como prefeitura, estado, sim, esse intercâmbio existe hoje? Veja, Solomar, se a entidade, se uma associação de moradores, uma liderança comunitária não trabalhar com a sua bandeira empunhada e, digamos assim, ser uma entidade sem bandeira partidária ou política, ela não vai conseguir fazer aquele trabalho que realmente ela foi escolhida pela comunidade para fazer. Então, as associações de moradores, seja associação, seja união, seja federações, todas elas trabalham em parceria com o governo municipal, com o governo do estado, com o governo federal, até porque os projetos de benfeitoria para as comunidades que vêm através dessas, digamos, dessas articulações com as associações, elas vêm do estado. Aquino, é natural que geralmente a comunidade ou a associação de moradores ela deve de procurar o auxílio através da federação junto aos governos constituídos. Eu acho que é importante isso aí, porque é aqueles que têm a caneta para deliberar se faz ou não faz. Então é muito interessante e importante. Outro assunto que eu gostaria de tocar também aqui, que muito se ouve em todas as comunidades, é moradia. Você sabe que hoje existe, tanto em Curitiba como na Grande Curitiba, escassez de moradia, falta de moradia. A FEMOCLAN faz esse intercâmbio junto com prefeitura e estado no sentido de agilizar para essas entidades ou as entidades que têm que procurar um caminho direto ao município e estado? Olha, quando chega para nós, né, uma área de invasão, quando é uma área já com mais tempo, lá de 5, de 10 e 15 anos, normalmente nós já mobilizamos dentro daquele local um grupo de pessoas que têm o interesse em fazer esse trabalho voluntário pela comunidade, fundamos a associação deles e inserimos eles, digamos, dentro dessa parte de mobilização da federação para que ele possa se fortalecer junto e, com isso, buscar as benfeitorias, né? Sabendo da dificuldade do município, independente do local que seja, dele estar dentro da área de irregular, uma vez que ela uma área não é regularizada, levar serviço lá para dentro. Porém,
todas as prefeituras, né, inclusive Curitiba, a gente trabalha em parceria com as associações de moradores que quer quem está lá dentro. São elas que conseguem trazer, digamos, as necessidades, né, principalmente as necessidades emergenciais daquela comunidade, para que a gente possa estar trabalhando daí com eles e ajudando dentro daquilo que é possível. É um assunto que você tocou aí que é interessante a gente bater um pouco em cima, é no tocante às ocupações. As ocupações, elas vêm sendo, a gente nota que os governos vêm procurando a regularização disso aí. A FEMOCLAN trabalha nesse sentido também de regularizar áreas, porque a partir do momento que essa área está regularizada, automaticamente pode-se levar muito mais benefícios e um atendimento à sociedade que ali reside. Isso aí ocorre por parte da federação? Veja, a federação ela faz essa parte da regularização da entidade. Então, nós regularizamos a entidade, ajudamos a fazer a fundação, conduzimos todo o processo jurídico da entidade na parte da a mobilização, a assembleia de fundação, a posse, a inclusão dessa diretoria dentro do sistema para que ela possa se capacitar e, com isso, realmente ofertar um serviço para a comunidade que seja um serviço adequado dentro da necessidade da comunidade. Então, a FEMOCLAN, na verdade, ela é o assessoramento. Ela é o assessoramento da entidade, ela dá a asa, dá braços, dá perna a essa entidade, para que essa entidade comece aí um período, a partir do momento que ela já está toda regularizada, comece a andar sozinha pela comunidade e, junto disso, buscar, seja a regularização via uso capião, seja a regularização via regularização da Coab ou da Coapar, então buscar essas parcerias com as instituições públicas para poder regularizar a área. Isso é muito importante que você preste atenção, porque a federação, ela na verdade, ela é aquela que constrói toda a colmeia, deixa preparado para que as abelhas comecem a produzir. E as abelhas nada mais é do que essa comunidade que funda uma nova associação, que funda uma nova entidade, no sentido de resgatar melhor qualidade de vida à sua comunidade. É importante isso e ter o apoio da federação, que é interessante que você sabe, uma federação às vezes ela não tem o valor do tamanho que merece pelo resultado que ela traz a você, cidadão, no sentido do bem-estar. Isso é muito importante que você fique sabendo. Outra coisa que eu gostaria de lhe questionar e perguntar a respeito, Aquino, quando existe, por exemplo, em uma comunidade e a prefeitura ou o estado, algumas pendências, algum litígio, existe um apoio jurídico? A federação tem esse assessoramento a essas comunidades? Nós temos um departamento jurídico dentro da federação, que ela oferta para eles desde a parte, digamos lá, das declarações anuais, contábeis, jurídico. Então, na verdade, assim, a federação ela é uma condutora. Então, ela não pode se envolver num processo local da comunidade. Mas uma vez a entidade estando regularizada, com todas as suas documentações, ata, estatuto, porque cada área tem a sua situação específica, sua necessidade específica. Tem áreas que são áreas, às vezes, públicas, tem áreas que são áreas particulares. Então, cada tipo de área é um tipo de encaminhamento. E a partir dessa visão que tem a entidade local, ela vai conduzir e nós vamos orientá-la a conduzir no melhor caminho para poder regularizar a comunidade. Outro assunto que eu também recentemente ouvi, conversando com meus amigos, uma vez que a gente tem acesso, inclusive, para que você saiba, eu já fui, na minha estrada da vida, diretor dessa federação. Certo. Na época eu era presidente de uma entidade ali no bairro Portão. Um assunto que a FEMOCLAN teceu comentários, eu vi inclusive em materiais escritos, no tocante ao rodízio, um momento difícil que passa uma família, rodízio das funerárias. Porque isso aí vem prejudicar o cidadão, uma vez que no rodízio é quem está na vez, e quem está na vez não pode discutir preço. Então isso aí é inaceitável. Isso aí, no momento que atravessamos, tem que acabar, você deve buscar, porque muitas vezes você não pode, já com a sua cabeça totalmente perturbada pela perda de um ente querido, cair no bolso daqueles que, na verdade, vêm a fazer uma verdadeira máfia no sentido das funerárias. A FEMOCLAN tem alguma atuação nesse sentido de acabar com esse rodízio das funerárias? Então, nós tivemos há 3 anos atrás um chamamento das entidades sociais, associações de moradores, lideranças comunitárias, pedindo para que a FEMOCLAN fizesse a frente, digamos, nessa luta
né, de melhorar essa forma de atendimento digamos, das funerárias municipais. E de lá para cá, digamos assim, existe já um processo, né, junto ao Fórum de Curitiba, no qual a FEMOCLAN faz à frente desse processo, né, representando toda a sociedade, buscando, né, debatendo com os seus vereadores, com os empresários que são responsáveis por essas instituições, para que haja, né, um caminho, uma forma que atenda melhor o usuário e que, né, acabe com essa, digamos, essa guerra que existe hoje de uma funerária querer não poder passar pela cima da outra, digamos, uma guerra meio que injusta, né, uma guerra mais, digamos, para o lado do empresariado e menos pelo usuário, né. E na verdade, no momento de dificuldade, um momento de tristeza, você fica vinculado a uma regra escrita pelo homem, sem a sensibilidade, simplesmente na ganância do dinheiro. Então isso aí deve de acabar. Eu acredito que se existe sensibilidade por parte da Câmara Municipal dos nossos governantes, tem que acabar. Não é nada agradável saber que você tem que entrar numa rotina que não pode nem questionar um preço. Né? Que neste momento é um momento que você fica até sem cabeça. Mas aquelas pessoas que têm a responsabilidade de trabalhar pela comunidade, ficar ligado nisso. Quanto à Câmara de Vereadores de Curitiba, aqui, ela tem recepcionado bem a FEMOCLAN? Ela tem olhado pela FEMOCLAN e dado um apoio à FEMOCLAN? Tem sim, Sr. Salomão, tem, até porque os vereadores são os representantes do povo e nós falamos que os líderes comunitários são os vereadores não remunerados, são os vereadores que lutam pelas benfeitorias das comunidades sem ganhar por isso, que, né, o prazer que ganha é o carinho, é as bênçãos, as orações que as pessoas fazem para aquelas lideranças que estão lá na ponta e elas trabalham, tem que trabalhar. Eu sempre defendi que o líder comunitário, o vereador, o administrador, o gestor, tem que trabalhar junto. Só há um caminho para você fazer alguma coisa pela comunidade se liderança comunitária, Câmara de Vereadores, Prefeitura, trabalhar junto. Porque o líder comunitário é quem está lá na ponta. Ele conhece as demandas e os problemas que a comunidade dele precisa. O prefeito quer fazer, mas quem corre atrás dos recursos? São os vereadores. Então tem que trabalhar junto. São 3 pontos que tem que estar juntos e unidos para que as coisas aconteçam lá na ponta e quem mais precisa, que são os moradores, são as pessoas que têm as suas necessidades locais. Você sabe, Aquino, que agora com a tua fala eu realmente voltei ao primeiro programa que eu fiz de Uma Janela para a Cidade, quando eu trouxe aqui Valdomiro de Salles, lá da comunidade Sonhos Dourados, meu amigo, e a gente comentou na época que, na verdade, o presidente de uma associação nada mais é do que um vereador do bairro sem a remuneração. Você repetiu isso aqui, porque se o bom vereador souber ouvir um presidente de associação atuante, que conhece todos os problemas daquela região, com certeza ele vai ter condição de fazer um trabalho muito melhor no atendimento àquela comunidade. Ele me permita, né, complementando, o líder comunitário, seu Solemar, ele não está só lá na comunidade. O líder comunitário, quando é uma entidade credenciada, regular, com sua ata, com seu estatuto, com sua diretoria em dia, essa liderança, normalmente já está inserida dentro do terceiro setor, dentro lá do Conselho de Saúde, do Conselho da Habitação, do Conselho de Políticas Públicas Sociais, que é o CMAS. Então, quer dizer, ela mais que ela conheceu os problemas locais da comunidade dela, a liderança também ela conhece as políticas públicas que podem melhorar o dia a dia. Isso você pega desde a saúde, né? Quando nós tivemos lá as mudanças dos 24 horas para as UPA, quem que estava nos conselhos trabalhando tudo isso? Era no terceiro setor, eram os representantes do executivo, representantes dos trabalhadores, representantes de todas as esferas num conselho, no qual debatiam o que era melhor para a comunidade dentro da saúde. Então nossas lideranças comunitárias estão inseridas no Estado, seja municipal, estadual ou federal, através dos conselhos, que são conselhos deliberativos ou consultivos. Tudo depende do tipo de instituição. Aqui, outro assunto que nós poderíamos conversar também é se tem alguma comunidade ainda que não tem uma associação e eles têm o interesse de criar essa associação, como fazer para que a FEMOCLAN possa vir atuar no apoio a essa criação de uma nova entidade? Então, basta a pessoa ligar lá no nosso 32245000, tá? Ele vai estar pedindo uma orientação. A primeiro momento, a gente orienta para que ele chame a comunidade para uma reunião informal,
que é para explicar qual a finalidade da associação, qual as responsabilidades da diretoria que está assumindo. São 11 membros, né? Começa lá com o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, presidente do Conselho Fiscal e mais 3 representantes, 3 membros do Conselho Fiscal, um total de 11. Aí, baseando dessa reunião informal, lança-se um edital de chamamento. O edital distribui-se dentro da comunidade, chamando a comunidade para uma assembleia ordinária de fundação. Aí nessa assembleia ordinária de fundação, há sempre uma orientação, porque se uma comunidade já começa dividida no primeiro momento, ela dificilmente vai ser unida lá na frente. Então, pede para que a comunidade, num consenso, crie, digamos, o primeiro mandato, que é a primeira diretoria, né, escolha entre eles lá. A partir disso, fizemos a assembleia, fizemos a aclamação, né, com eles, conduzimos o processo, vamos para a posse. Né? Antes da posse, é feita toda encaminhada para distribuição dos cartórios, retira do cartório, manda para a Receita, cria-se CNPJ. Então, o que nós fazemos? Nós não, digamos, essas custas que ele tem, seu Solimar, com a entidade, é uma custa que tem que ser da comunidade, entendeu? Então, hoje tem uma média de uns R$120 mais ou menos para ele conseguir constituir uma entidade. E aí, a partir do momento que tiver tudo regular, bonitinho, nós fazemos a posse. Nessa posse, nós já orientamos para que eles já chamem, né, os responsáveis da regional, o gestor, digamos lá, os parceiros que tem na comunidade, sejam empresários, sejam moradores, para que as pessoas comecem a conhecer quem é a entidade, qual é a sua diretoria, qual é, digamos, o seu primeiro projeto para esses 4 anos de mandato, em que pé que está a comunidade. Então a gente vai dando todo um encaminhamento para ele, formular a associação dele sem custo. Nós, como entidade, como federação, não cobramos R$1 dele para poder fazer toda essa condução desse processo para ele se organizar. Isso é importante que você fique sabendo que existe a possibilidade do apoio total por parte da federação, no sentido de orientar os caminhos que você deve seguir até constituir uma nova entidade. Exato. Aqui eu gostaria de perguntar, na minha passagem pelo Conselho Municipal de Saúde e pelas entidades associativas, eu conheci algumas lideranças que muito trabalhavam, eu não sei se afastaram. Por exemplo, a Maria da Paz, Silvana Cajuru, continuam ainda na luta? Ativíssima. Maria da Paz, inclusive, tivemos na semana passada, na Câmara de Vereadores, na qual dela tinha seu fiel escudeiro, Roque Basso, grande parceiro da saúde, que nós perdemos ele no ano passado. E aí a Câmara de Vereadores, né, muito bonito, inclusive o papel que eles fizeram, através do vereador Tico Cuso, promoveram lá uma proposta de um logradouro com o nome do seu Roque Basso, em algum lugar de Curitiba, em homenagem ao trabalho dele prestado. E a dona Maria da Paz é a nossa parceira do Femoclan, está com a gente em todas as... Sítio Cercado, por exemplo, ali, Bairro Novo, a gente não precisa se preocupar com as assembleias, com as eleições. Normalmente ela nos representa lá fazendo esse trabalho pra gente, porque como é um trabalho voluntário, então muitas vezes você já tem uma agenda, tem um outro local para ir, então você acaba às vezes pedindo ajuda para a própria liderança local para conduzir esse processo quando necessário. Então a dona Maria da Paz está com a gente, a Silvana do Cajuru também continua firme com seus trabalhos no Cajuru. Nossas lideranças cada dia aumenta mais, temos bastante lideranças novas, jovens, né, no meio. Isso nos dá muita gratificação, porque é um sangue novo que está entrando e é um segmento que a gente vê que não está se perdendo, não está envelhecendo, ele está renovando dia a dia, como todas as outras esferas que o nosso país precisa para andar bem. Isso é muito bacana, são pessoas que, inclusive eu quero externar o meu abraço a Maria da Paz, a Silvana Cajuru. Eu acho que são pessoas que dão a vida por uma causa, estão sempre voltadas ao atendimento das comunidades, e isso é muito legal, porque com certeza aqueles que se preocupam com o semelhante terão uma condição de vida mais digna, mais tranquila, né? E é muito bacana isso aí. Ele entra nesse círculo de partilhar, né? Partilhar a vida com os outros, né? Se doar. Muito bacana. Aqui, um assunto que eu também não poderia deixar de questionar, uma vez que hoje em dia se critica tanto os governos. O governo estadual vem tendo uma participação bacana, legal, no apoio à Femoclan, em conquistas, em apresentar algo de benefício à nossa gente? Eu penso assim, seu Solomar, a partir do momento que o governo ele recebe uma liderança, ele dá atenção, ele vê quais são as suas... Porque a gente sabe que as demandas são grandes, em todos os aspectos, né? Seja da comunidade, seja da própria estrutura da associação, né? Não existe, digamos assim, uma mágica.
Mas tudo que a liderança, que o movimento comunitário precisa e que seja realmente para a coletividade, sempre estão presentes. Sempre o governo do estado está presente, o governo municipal, o nosso prefeito Rafael Greca está dando um apoio às lideranças 100%, todas as lideranças nossas, inclusive nós temos um departamento dentro da prefeitura que é a assessoria comunitária. Então cada regional tem o seu coordenador de assuntos comunitários, esse coordenador dá o suporte para todas as lideranças, junto com o gestor local, então ele acolhe todas as demandas, o administrador acompanhando através, o prefeito acompanha através da Secretaria de Governo Municipal, através da Coordenadoria Municipal de Assuntos Comunitários, ele acompanha todo o processo de trabalho dentro das comunidades. Então, digamos assim, existe hoje, principalmente hoje, nós temos Paraná e Prefeitura trabalhando junto. E com isso, quem ganha? É a própria comunidade. Com isso as coisas acontecem. A liderança ela gosta de quando ela traz uma demanda da comunidade seja para o município, seja para o governo do estado, que essa demanda seja vista, que seja estudada, que seja, se é possível implementar, se é possível aplicar, que aplique, que ajude a aplicar. Não é possível, mas também que não fique enganando, isso não tem condição de fazer, mas isso pode. Então ajuda a buscar os caminhos para as comunidades mais carentes da nossa cidade, porque normalmente as lideranças comunitárias elas estão inseridas mais nessas comunidades carentes. Nós temos aí Parolim, lá com grande liderança, que é o Edson do Parolim. Nós temos para o lado do Cajuru, também lá para o Canto, temos uma comunidade bem carente. Vai para Santa Felicidade, tem comunidade carente. Então, todos os regionais que você vai, você tem comunidade carente. E todas as comunidades carentes normalmente têm seu líder, né, que representa aquela comunidade e que traz as demandas para a esfera pública. E estão sendo bem atendidos. Graças a Deus, o movimento comunitário de Curitiba e região metropolitana tem apoio do governo e tem apoio das suas prefeituras. Isso é muito bacana saber que hoje existe, por parte da Prefeitura Municipal, um setor específico para o atendimento dessas comunidades. E esse setor acaba vindo de encontro aos anseios. E outra coisa que você falou, que é importante ressaltar, porque o governo não tem obrigação de fazer tudo, a gente sabe disso. Mas, no entanto, ele deve, no mínimo, responder o que demonstra uma transparência, o que é possível e o que não é possível. Isso aí parece que o prefeito Rafael tem uma facilidade muito grande, porque sim é sim, não é não. Ele tem essa facilidade. E eu, quando fui conselheiro municipal de saúde, foi na primeira gestão de Rafael Greca, então ele continua ainda com aquele mesmo intuito de congregar as comunidades e respeitar os conselhos. Estou certo disso? Certíssimo, respeita os conselhos, respeita as lideranças comunitárias, pede para que os administradores dêem uma atenção especial a todas as lideranças, não discrimina ninguém, não existe, porque a liderança X estava com outro, não tem nada disso, todo mundo é tratado com igualdade hoje dentro de Curitiba. Podemos afirmar isso, que todos os administradores regionais tratam todas as lideranças com muita igualdade. Isso é muito importante. Você observa que quando um gestor quer fazer um trabalho com seriedade, não tem partido político, é a cidade de um povo. Exato. E o objetivo dos governantes deve ser atender o povo. Lógico, se atender bem, esse povo vai tender a caminhar junto com você. Isso é muito natural. No que tange recentemente o nosso prefeito assumiu, como é que você está vendo a gestão do prefeito Rafael Greca? O prefeito ele vem realizando e atendendo aquilo que assumiu em compromisso de campanha aqui? Olha, se nós pegarmos o ano passado, Curitiba, eu não penso na gestão anterior, eu penso que a gestão atual fez, né? Então, no ano passado, não tinha orçamento, porque o orçamento era do ano retrasado. E sem orçamento, o prefeito Rafael Greca, com toda a equipe, foi para a rua, pavimentações, várias pavimentações, reformas que estavam paradas, todas continuaram, obras que estavam em andamento, todas terminadas. Esse ano, Curitiba inteiro está cheio um canteiro de obras, você vai para qualquer lugar de regional, está com um canteiro de obra. Então a gente só tem que agradecer essa força de vontade do prefeito e trabalhar e fazer as coisas acontecerem na nossa cidade. Então eu acredito que a gestão Rafael Greca vai ficar na história do Curitiba, como já ficou da primeira vez. Isso é muito importante.
que Curitiba, afinal de contas, merece ter bons governantes, bons prefeitos. Isso aí prova, se você fizer uma análise da própria história, que a maioria dos prefeitos por aqui passaram, deixaram registro de um bom desempenho, de uma gestão de qualidade. E Rafael Greca, lá nos 300 anos de Curitiba, quando ele foi prefeito, se tivesse reeleição, ele teria sido reeleito de uma forma espantosa, que não podia na época. E agora ele voltou. E esperamos, prefeito Rafael Greca, que você realmente continue sendo esse exemplo, que seja espelho para os futuros que depois virão. Porque ele tem uma criatividade em momentos de crise, que nem ele pegou a prefeitura, sem recursos em caixa, está realizando. Eu acho que você deve ser criativo. E esperamos que Curitiba receba aquilo que merece, porque nós devemos ser uma das melhores cidades do Brasil para se viver e para se morar com qualidade de vida. Aqui, o companheiro João Pereira, que foi o presidente já desta entidade, ele se encontrou hoje, está trabalhando no Estado. Onde que anda, João Pereira? O nosso presidente de honra da FEMOCLAN, João Pereira, nosso grande mestre do movimento comunitário, tudo que sei aprendi com ele, na maioria das coisas. Ele hoje é nosso coordenador de assuntos, gestor de assuntos comunitários do gabinete do prefeito Rafael Greca. É ele que faz a ponta com todas as lideranças comunitárias, vias as regionais, ele que faz toda essa mobilização e que faz todo esse trabalho junto com a gente no movimento comunitário. Isso é muito importante porque o prefeito, mais uma vez, ele sai na frente. Ele, devido à sensibilidade do João Pereira, que conhece todos os problemas das comunidades, por ter a sua vivência junto às comunidades, hoje ele faz toda a coordenação no sentido de atendê-los. Parabéns ao prefeito por estar utilizando os conhecimentos do João Pereira, que conhece tudo de Curitiba e região metropolitana, né? Porque, afinal de contas, os problemas da região metropolitana, muitas vezes, é um problema que acontece lá em Colombo, lá em Araucária, lá em Mandirituba. Se não for resolvido, pode ocasionar trazer problema para a nossa capital, está certo? Não tem como você trabalhar uma região metropolitana sem nem trabalhar Curitiba junto. Então, Curitiba e região metropolitana andam juntos, tem que pensar junto e tem que fazer junto. Não tem como fazer separado, né? Nós hoje somos a grande Curitiba, né? Exatamente. Aquino, e hoje tem alguma previsão, algum evento que a FEMOCLAN pretenda fazer com as associações? Quando é que é o congresso estadual? Se não ocorre um congresso? Existe uma agenda, né? Eu não tenho ela, não trouxe ela em mãos, mas tem uma agenda anual. Temos eventos já para o mês que vem, mês de março, tem eventos já organizados. Um evento vai ser um encontro das lideranças comunitárias Curitiba e região metropolitana, de âmbito de, digamos assim, capacitação, mobilização. Então vai ter capacitação dentro do evento, vai ser um congresso, né? Não tem agenda específica para lhe passar, mas tem uma agenda assim já para o ano da federação. E no que tanto também, você acaba de comentar, e é interessante, existe algum projeto de qualificação aquelas comunidades, de formação, eletricista, isso aí a FEMOCLAN participa? Não, essa parte já não. A gente faz, o nosso foco é mais o líder comunitário, é capacitar ele para que ele possa fazer a sua comunidade dele desenvolver, seja na esfera de parte de empresas privadas, seja de empresas públicas. O nosso papel é capacitar ele e mostrar quais caminhos percorrer para melhor atender a sua comunidade. Ok, Aquino. Infelizmente, nosso tempo em televisão ele é limitado. Eu quero agradecer a sua participação e dizer que estamos sempre abertos aqui para levar informação, em especial a essas entidades que muitas vezes não têm o valor que merecem, mas são entidades que trabalham pela organização, pela integração e pelo bem-estar de uma cidade. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação e, antes de concluir o nosso programa, mandar um abraço para o Rui e para a Clarice, lá do Pinheirinho, que sempre assiste nosso programa, ok? Obrigadão. Imagina, Solamar, estamos à disposição. Deixo aqui meu abraço para todas as lideranças comunitárias de Curitiba, região metropolitana, para todos os telespectadores e agradecemos a participação aqui na Janela para as Cidades. Estamos às suas ordens, precisando, sempre à disposição. Ok, Aquino. Um grande abraço, obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E com certeza ele irá querer. Um grande abraço.